Olá, meus caros alunos do quarto ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Retomando então nosso estudo do direito do consumidor, hoje nós vamos verificar aqui a responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo. Tá? Então a gente viu aqui até o artigo 10 e o 11 é vetado, e nós vamos então estudar do artigo 12 em diante, tá? Bom, o CDC, ele adota como regra a responsabilização objetiva do fornecedor. Isso significa que não precisa se discutir a culpa do fornecedor nos danos causados ao consumidor. Não é necessário demonstrar o dolo do fornecedor, não é necessário demonstrar a negligência, a imprudência ou a imperícia. Essa é a regra da responsabilização nas relações de consumo. A regra é a responsabilização objetiva. Existem algumas exceções, nós vamos ver isso durante o estudo, tanto da responsabilidade como em outros momentos também. Além disso, o CDC ele dividiu a responsabilização entre responsabilidade pelo fato e responsabilidade pelo vício. Bom, na seção 2 ele traz a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, do artigo 12 até o 17. E do 18 ao 25, ele fala, não exatamente até o 25, mas do 18 e seguinte, aqui ele trata da responsabilidade pelo vício. Tá? Por que ele fez essa distinção? Ele reconheceu aqui um tratamento diferenciado na responsabilização em razão do vício do produto ou do serviço e em razão do dano causado pelo produto ou serviço. A doutrina, grande parte dela, divide a denominação do problema que pode apresentar o produto ou serviço. Então, divide da seguinte forma: quando esse problema existente no produto ou no serviço não extrapola o produto ou serviço em si, né, quando ele só apenas vai até a inadequação para a utilização do produto ou do serviço, então nós temos um vício. Esse problema é chamado de vício. No entanto, quando este problema ele extrapola o produto ou serviço, ele é extrínseco, não intrínseco, como o vício, ele causa danos ao consumidor, danos morais ou danos materiais ao consumidor, ele atinge o patrimônio moral ou material do consumidor, então esse problema é chamado de defeito, né? Poucos doutrinadores não adotam esta distinção entre vício e defeito, né? Alguns atribuem ao vício um problema de inadequação e ao defeito um problema de insegurança. Outros, apesar de tratarem vício e defeito de forma distinta, como Risato Nunes, não estipulam dessa forma, porque eles entendem que não só o problema de insegurança, portanto o defeito, né, não só o problema de insegurança gera o dano. O dano pode ser gerado em outras situações, né? Nós podemos imaginar, por exemplo, uma noiva que vai ao casamento e lá solta uma parte do seu vestido. Não há ali um problema de insegurança, mas isso não significa que ela não tenha sofrido um dano. Ela vai sofrer um dano moral e poderá aí eventualmente impetrar uma ação contra o fornecedor, tá? Então o CDC traz essa distinção. Ali no artigo 12, ele e seguintes, ele se detém a tratar da responsabilidade pelo fato, leia-se responsabilidade pelo dano, né, causado pelo defeito. E a partir do artigo 18, ele trata da responsabilidade pelo vício, do produto ou do serviço, muito bem, que é intrínseco,
né? Não extrapola a esfera do produto ou serviço em si. Muito bem. Então nós temos essa primeira distinção. E, como eu disse para vocês, a responsabilidade adotada pelo CDC é a responsabilidade objetiva que você já conhece. Então, para que o consumidor tenha a reparação, direito à reparação dos danos ou direito à reparação do vício do produto ou serviço, ele não precisa demonstrar a culpa do fornecedor, ele não precisa demonstrar que o fornecedor agiu com negligência, imprudência ou imperícia, tampouco que agiu com dolo. Basta demonstrar o vício ou o defeito, né? E o nexo de causalidade. Muito bem? Então vamos lá. Feita esta primeira distinção de tratamento do CDC entre responsabilidade pelo fato e responsabilidade pelo vício, nós vamos começar aqui o estudo da responsabilidade pelo fato do produto, tá? Mas antes eu gostaria de trazer uma observação. Quando o CDC trata da responsabilidade pelo fato, a princípio ele responsabiliza pelo fato, portanto pelo dano causado, né? Então aquele causado pelo defeito que atinge o patrimônio material ou moral do consumidor, ele traz como responsáveis os fornecedores originários, né? É por isso que ele elenca no artigo 12 um rol aqui de meramente exemplificativo, mas é um rol de fornecedores originários. Então ele diz o seguinte, olha, no artigo 12: o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. O que interessa para a gente aqui é a parte inicial para o que eu estou dizendo, né? Esse rol aqui: o fabricante, o produtor, o construtor nacional, estrangeiro e o importador. Todos esses são fornecedores originários que iniciam a cadeia de fornecimento. Pode pensar assim, mas o importador não, professor. Não, sim, ele inicia a cadeia de fornecimento dentro do território brasileiro. Então, o que o CDC diz? Que quando se tratar de dano causado ao consumidor, a princípio, estes são os responsáveis. Veja que não está aqui nesse rol o comerciante. O comerciante foi excluído desse rol. Então o comerciante não é responsabilizado, a princípio, pelos danos causados ao consumidor por um produto por ele comercializado que apresente um defeito e venha a gerar, então, o fato do produto, né? Com relação ao vício, nós já vimos que o CDC dá um tratamento diferente de fato e de serviço. O dispositivo que trata da responsabilidade pelo vício é o artigo 18. Olha como é que começa o artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem. Então ele traz aqui o gênero, ele não especifica os fornecedores originários, aqueles que iniciam a cadeia de fornecimento. Não, ele diz que todos os fornecedores respondem pelo vício. Então, quando eu tenho um problema que se caracteriza como um vício e não como um defeito, aí eu posso requerer a responsabilização também do comerciante. Então, se eu comprei um produto que não funciona, não me causou nenhum dano, mas ele não funciona. Ele tem um vício de inadequação. Eu comprei para com um determinado objetivo e não consigo cumprir esse objetivo porque ele não funciona. Muito bem. Contra quem eu entro com a ação? Quem eu posso responsabilizar? Tanto o fabricante quanto o comerciante, né? No entanto, se esse problema, digamos, um forno explode, eu comprei um fogão, o fogão explode, causa uma destruição da minha cozinha e lesões corporais dos meus familiares,
Então eu não estou falando de vício, eu estou falando de defeito. E o defeito gera fato. E a responsabilidade pelo fato, a princípio, não é do comerciante, é do fornecedor originário. Então é do fabricante, se não for um produto importado. Muito bem, então eu comprei um fogão nas Casas Bahia, ele não acende. Responsabilidade de quem? Casas Bahia e da, vamos dizer que é um fogão Brastemp, e da Brastemp. Esse mesmo, comprei um fogão nas Casas Bahia. Ele não só acende, como explode e me causa um dano. Responsabilidade de quem? Das Casas Bahia? Não, da Brastemp. Tá bom? Então é essa a distinção que traz com relação à responsabilidade pelo fato do produto. Essa mesma distinção não se aplica, não está prevista no fornecimento de serviços. Vamos dar uma olhada? Então o artigo 14 traz a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos fatos, ou pelo fato do serviço. Então, eu estou falando aqui do dano causado pelo defeito. Né? Então, diz lá o artigo 14. O fornecedor, veja que o artigo 14, diferentemente do 12, ele não elenca fornecedores originários. Até porque não é muito próprio do fornecimento de serviços. E o artigo 20, que trata da responsabilidade pelo vício, não defeito, não aquele que causa dano, mas só o vício, aquele intrínseco, também diz o fornecedor de serviço responde. Tá? Então, aqui essa distinção de tratamento de responsabilidade pelo fato e responsabilidade pelo vício, que existe em relação ao fornecedor de produto, não acontece em relação ao fornecedor de serviço. Não há essa distinção. Então o fornecedor de serviço ele vai ser responsável tanto pelo vício em si, pela reparação do vício do serviço, como pela reparação dos danos causados pelo defeito desse serviço. Tá? Então temos essa distinção. Agora então vamos, feitas essas observações iniciais com relação à responsabilidade objetiva, ao tratamento diferenciado entre responsabilidade pelo fato e responsabilidade pelo vício, a diferença também de tratamento dado ao fornecedor de produtos e ao fornecedor de serviços, nós vamos à leitura dos artigos do Código comentando com vocês, tá? Os fornecedores de produtos de consumos duráveis, estou no artigo vamos voltar ao artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor nacional, o estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco. Então o CDC aqui ele se preocupou com relação ao defeito, a responsabilização pelo fato decorrente do defeito, tanto em relação a defeitos de concepção de projeto, como defeitos de fabricação e, o que é muito importante, defeitos de informação. Tá? Então, tanto o produto que é mal concebido, mal projetado, quanto o produto que é mal construído na sua fabricação, quanto o produto que não traz informação suficiente para que o consumidor saiba, por exemplo, dos riscos que ele apresenta, como nós já estudamos, ele pode ser considerado um produto defeituoso. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi colocado em circulação. Bom, primeira observação com relação a essa previsão é que muitos doutrinadores entendem que o defeito é só aquele de insegurança, né? Eu já observei com vocês aqui que eu entendo que não, né? Como acontece em situações que geram
dano moral, mas sem colocar em risco a segurança ou a saúde do consumidor. Nós vemos aqui no inciso 1 que a apresentação, então, de novo falando do vício de informação, do defeito de informação, o defeito em relação aos riscos que razoavelmente se esperam e a época em que foi colocado em circulação. Por quê? Porque, embora com o decorrer do tempo, é comum que alguns produtos evoluam na apresentação, na proteção da segurança e da saúde do consumidor. Nós não podemos considerar, em razão disso, que os produtos colocados no mercado anteriormente, que não apresentavam toda aquela segurança, sejam tidos por defeituosos. Tá? Então deve ser levado em consideração a época em que esse produto foi colocado em circulação. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado, complementando exatamente isso que eu disse. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando, aqui nós temos as excludentes de responsabilidade, quando provar que não colocou o produto no mercado. Né? Por que isso? Porque em muitas situações o dano causado é causado por um produto falsificado. Né? Então, pode o fabricante dizer o seguinte: olha, eu não coloquei, esse produto não é meu, é um produto falsificado. Essa é uma excludente de responsabilidade. 2. Que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Olha que interessante, né? Eu falei para vocês que a responsabilidade objetiva, nós temos que demonstrar o defeito, o dano e o nexo de causalidade, né? Aqui, alguns doutrinadores entendem que há uma inversão imposta pela lei, né? Ope legis, uma inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dizendo o seguinte: olha, o próprio Código de Defesa do Consumidor já estabelece que é dever do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste, e portanto ele já inverte o ônus da prova em favor do consumidor. Mas são apenas alguns doutrinadores que fazem esse tipo de observação, tá? Então temos essa questão aí. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Né? Então são essas as 3 excludentes de responsabilidade. Eu gostaria de me ater agora ao inciso 3. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Bom, demonstrado pelo fornecedor que a culpa é exclusiva do consumidor, ele está isento de responsabilidade. Ou de terceiro. Que terceiro? Pode ser alguém da cadeia de fornecimento? Então, pode, por exemplo, o fabricante dizer que a culpa não é dele, ele não tem culpa. E nós estamos lembrando aqui que o CDC fala em responsabilidade objetiva. Então pode dizer o fornecedor: olha, a culpa é do sujeito que me forneceu a peça na fabricação do veículo. Não, ele não pode. Por quê? Porque nós já vimos que a responsabilidade adotada pelo CDC também é solidária. Vamos voltar lá no artigo 7º, parágrafo 1º. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Agora vamos para o 25, parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Então aqui nós temos a solidariedade como a regra adotada. Então não pode o fornecedor se eximir da responsabilidade dizendo que a culpa é de outra pessoa que participa da cadeia de fornecimento. Tem que ser alguém de fora. Bom, com relação à culpa do consumidor, nós temos uma questão. Como é que fica no caso da culpa concorrente? Né? Digamos que haja uma concorrência de culpa do fornecedor e do consumidor. Há uma excludente de responsabilidade aí? Não. A jurisprudência tem caminhado no sentido de que, neste caso, há uma mitigação da responsabilidade do fornecedor, mas não a exclusão da sua responsabilidade quando se tratar de culpa concorrente. Tá?
E há algumas situações que a doutrina e a jurisprudência vem consolidando no sentido de como é que fica a responsabilidade por caso fortuito ou de força maior, né? Isso exime, porque o CDC não fala nada. O CDC não toca nesse assunto. Então, pode o caso fortuito ou força maior ser considerado mais excludente de responsabilidade? Bom, muitos doutrinadores dizem que não, porque o Nelson Neri, por exemplo, Júnior, diz o seguinte: olha, não é possível porque caso fortuito ou força maior, ele quebra o nexo de causalidade entre a conduta do agente, por isso serve como para excluir a responsabilidade subjetiva e não no caso de responsabilidade objetiva. Bom, a jurisprudência vem entendendo da seguinte forma: se o caso fortuito ou força maior que causar o defeito no produto que vai gerar o dano ao consumidor se der antes da colocação desse produto no mercado de consumo, antes de colocação dele na cadeia de fornecimento, nesse caso o fornecedor será responsabilizado. Se, no entanto, o caso fortuito ou força maior gerar o defeito após a colocação do produto no mercado de consumo, então aí é causa excludente de responsabilidade do fornecedor. Bom, além disso, a jurisprudência vem entendendo da seguinte forma, com relação ao caso fortuito, ela vem distinguindo entre fortuito interno e fortuito externo. É o caso clássico dos bancos, de um roubo ou um furto acontecido dentro de uma agência bancária. Isto é um fortuito interno ou um fortuito externo? O entendimento predominante do STJ é de que é um fortuito interno, porque está relacionada à atividade principal do banco, da entidade financeira, garantir a segurança de seus consumidores. Tá? Então, havendo um furto ou um roubo dentro da agência bancária, fortuito interno, responsabilidade do banco. Né? Diferentemente do que aconteceria num furto ou num roubo acontecido dentro de uma condução de um ônibus, tá? De um coletivo. Por quê? Porque não é a função principal do transportador, da empresa de transporte, garantir a segurança dos consumidores em relação a furtos e roubos. Né? Então, nesse caso, seria um fortuito externo e, nesse caso, a empresa de ônibus, a empresa de transporte, está isenta da responsabilidade pelo furto ou pelo roubo acontecido dentro de um coletivo. Muito bem. O artigo 13 diz o seguinte: o comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando 1. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Eu vou ler junto com o 2 para comentar. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Então, como eu disse para vocês, o comerciante, a princípio, ele é isento de responsabilidade pelo dano causado pelo produto. No entanto, se for impossível ao consumidor identificar o fornecedor originário, então o comerciante será responsabilizado. Aí a maior parte entende que é uma responsabilização subsidiária, outros que é uma responsabilização solidária. Me parece que é subsidiária, porque se eu não consigo responsabilizar o fornecedor originário, então eu vou atrás do fornecedor imediato. E 3, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Tá? Aqui, no caso, é uma responsabilização direta do comerciante, não é nem solidária nem subsidiária. Muito embora já existam decisões do STJ responsabilizando o fabricante pela comercialização de produto vencido.
né? Quem comercializa é o comerciante, não é o fabricante. Mas o comerciante não retirou o produto vencido, o consumidor foi lá, consumiu o produto vencido, com a validade vencida, e isso lhe causou um prejuízo, um problema de saúde, e ele então conseguiu a reparação dos danos, inclusive em relação ao fabricante. Muito bem. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis segundo sua participação na causa do evento danoso. O direito de regresso não é só nessa situação. Sempre que um fornecedor é responsabilizado e consegue posteriormente comprovar que a culpa não é sua, é de outro fornecedor da cadeia de fornecimento, ele consegue, evidentemente, essa reparação dos prejuízos que suportou, indenizando o consumidor. Direito de regresso. O que é interessante aqui pra gente é que no artigo 88 do CDC, vamos lá no 88. Diz o seguinte, na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Tá, gente? Então, denunciação da lide é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, imagine a seguinte situação. O consumidor entrou com uma ação de reparação de danos em relação ao fabricante de um veículo. E o fabricante do veículo entende que a culpa não é sua, que ele não tem culpa, porque foi o importador que lhe forneceu uma peça defeituosa que ele empregou na construção do veículo, tá? Olha só que situação. Aí então ele poderia, imagine se ele pudesse denunciar a lide e dizer o seguinte: então, o consumidor entrou com a ação contra o fabricante faz a denunciação da lide dizendo o seguinte: não, olha, eu não tenho que indenizar esse consumidor porque a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do importador da peça do freio, né? A culpa é dele. Ora, mas nós estamos falando de responsabilização objetiva no CDC. Como é que eu introduzi uma discussão de responsabilização subjetiva no mesmo processo? Além de retardar o andamento do processo e prejudicar o consumidor por causa disso, eu ainda vou introduzir uma discussão que é incompatível com a sistemática do CDC. Eu vou trazer uma discussão sobre culpa num processo que não se discute culpa, né? Então há esta vedação. Agora, no artigo seguinte, que a gente vai estudar no próximo bloco, que fala da responsabilização pelo vício, artigo 14, ele não está mencionado aqui. O artigo 14 não está mencionado no artigo 88. Ele fala assim: na hipótese do artigo 13, parágrafo único. Poxa vida, então eu posso denunciar da lide num processo de reparação de danos causados por defeito de serviço? Eu posso fazer isso? Bom, o STJ vacila nesse entendimento, né? Como se pudesse vacilar, mas ele vacila. Já teve alguns julgados, mas mais recentemente eu andei pesquisando esse tema e vi que as últimas decisões, as decisões mais recentes, ele afastou esse entendimento de que é possível a denunciação da lide nas ações de responsabilização por fato de serviço, tá? Então, mais recentemente o STJ tem entendido o seguinte: olha, a denunciação da lide não pode em hipótese nenhuma, nem na responsabilização pelo fato do produto e também não pode na responsabilização pelo fato do serviço. Mas, repito, já vacilou nesse entendimento, né? E é possível que volte a vacilar. Ou seja, entender que é possível, como já entendeu, a denunciação da lide na responsabilização pelo fato de serviço. Muito bem? Bom, aqui a gente termina então
o estudo da responsabilização pelo fato do produto. Nós voltamos no próximo bloco para tratar da responsabilização pelo fato do serviço. Até já.